Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e já se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda segunda e toda quinta pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei vai estar aqui na descrição, então corre lá que tem mais de 400 casos pra maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser e não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me segue por lá que tem conteúdo extra. E agora bora começar o caso de hoje. Sharon Louise Carr nasceu em 1981 em um país na costa oeste da América Central chamado Belize. Foi no mesmo ano do nascimento da Sharon que Belize conseguiu sua independência do Reino Unido, anteriormente sendo uma colônia britânica. Até então, o país vivia a realidade de ser um país completamente explorado por outro, então havia muita fome, pobreza, delinquência e problemas relacionados à higiene das cidades, trazendo ratos para o dia a dia de sua população. Mesmo após a independência, Belize continuaria a manter uma forte relação com seus colonizadores. Sharon nasceu em um lar completamente disfuncional, no qual seus pais eram totalmente ausentes emocionalmente. Seu pai era um alcoólatra violento e sua mãe, Molly, era uma mulher com temperamento explosivo que tinha crises de raiva, insensibilidade e completa ausência na sua vida. Em meio a tantos fatores negativos, a Sharon teve uma infância regada a experiências horríveis. A sua mãe tinha muita raiva, então qualquer erro que a Sharon cometia era corrigido com bastante violência. Então, ao invés de amor e cuidado, tudo que a Sharon recebeu durante a infância foi hostilidade e violência. Algumas fontes dizem que quando seus pais se separaram, ela foi brevemente adotada por outra família, mas cerca de um mês depois ela retornou para a casa da sua mãe. Além de todos os problemas com a violência, sua mãe Molly apresentava uma obsessão com voodoo. Ela cresceu rodeada de crenças e superstições que a faziam acreditar que rituais de voodoo poderiam lhe dar poderes sobre outras pessoas. Uma crença que eventualmente ela passou para Sharon. Depois da separação, a Molly se casa novamente, dessa vez com um membro do exército inglês, chamado George Carr, que estava atuando em Belize. Então a Molly assume o sobrenome do novo marido, se tornando Molly Carr, e coloca o sobrenome também na sua filha, então a Sharon também se torna Sharon Carr. Depois de se casarem, eles se estabeleceram na Inglaterra, em Camberley, Surrey, e nessa época Sharon ainda era criança. A realidade financeira que a Sharon conhecia nessa época mudou completamente. A Inglaterra era um país que lhe oferecia bem mais oportunidades e como o padrasto da Sharon era um membro do exército, eles tinham bem mais dinheiro do que quando eles moravam em Belize. Então, para vocês terem ideia, pela primeira vez ela tinha a própria cama e tinha comida na geladeira, por exemplo. Então, pela primeira vez também, ela estava estudando na escola. Em um primeiro momento, a Sharon era considerada uma garota educada e prestativa pelos professores na escola. Porém, conforme o tempo foi passando, ela começou a demonstrar um comportamento cada vez mais agressivo e parecia que ela queria atenção a todo custo. Ela perturbava os colegas e o ambiente como um todo. Ao falar sobre ela e sobre essa fase de sua vida, o psicólogo criminal David Holmes descreveu que ao se mudar para o Reino Unido, ela sentiu que estava em uma posição privilegiada, mas isso era desconfortável para Sharon, devido ao seu passado. Ela teve dificuldades em se adaptar porque era uma vida completamente diferente do que ela levava antes. Agora ela conseguia as coisas com mais facilidade, ela recebia as coisas sem grandes esforços ou sofrimentos, diferente do que ela conhecia anteriormente. Quando ela vivia em Belize, ela tinha aquele sentimento de que todo mundo tinha tudo e que ela não tinha nada, então ela carregava consigo aquele sentimento de inferioridade. Mesmo quando a vida da família já estava um pouco melhor. Então, apesar da vida da família agora ter melhorado, a mãe dela ainda era uma mãe extremamente ausente. Então a mãe dela continuava tendo comportamentos extremamente abusivos e perturbados, então nesse sentido ela não tinha encontrado paz. E isso refletiu nos comportamentos dela. Quando a Molly tinha entre 6 e 7 anos de idade, o padrasto dela, o George Carr, queria muito se separar da sua mãe, então ele vai até a cidade para ter uma última conversa com ela e relatar para ela que ele queria, o divórcio. Assim que ele pisou dentro de casa, a Molly derramou uma panela com gordura quente nele, queimando a sua cabeça, braços e peito. Ele só conseguiu pedir o divórcio anos mais tarde e ele descrevia a Molly como sendo uma mulher completamente problemática, violenta e muito dedicada ao oculto. Então esse contexto completamente disfuncional, sem amor e sem cuidado, fez com que a Sharon recorresse às ruas.
Ela começou a usar drogas quando ela tinha apenas 11 anos de idade e ela já tinha usado todos os entorpecentes que ela teve acesso. Esse caminho levou ela para um mundo muito decadente, da mesma forma como ela já vivia dentro de casa, onde ela já presenciava a mãe dela praticando violência e crueldade com animais diariamente. Nas ruas, ela começou a viver uma vida onde ela cometia pequenos crimes e atos de agressividade. E ela também começou a consumir e a traficar drogas. Anos depois, o seu padrasto diria que uma das coisas que deixava ele mais chocado era a expressão calma no rosto dela, da Sharon, toda vez que ela via as atrocidades cometidas pela sua mãe. Ele descrevia que parecia que ela absorvia aquelas imagens, aquelas coisas de maneira tão natural que era quase como se ela estivesse assistindo um desenho animado, que nada parecia chocá-la mais, independente do quão absurdo fosse. No início da sua adolescência, Sharon era muito temida pelos seus vizinhos que a conheciam como bruxa, porque ela tinha herdado o interesse pelo culto e por voodoo, como eu tinha dito pra vocês, né? Ela tinha herdado esse interesse da mãe dela. Haviam boatos de que ela jogava feitiços nas pessoas que não gostavam dela, então as pessoas evitavam passar na frente da casa dela com medo de se tornarem seus próximos alvos. Inclusive, esse medo que as pessoas tinham dela perdurou por décadas, porque quando um canal de TV, o Crime Investigation, estava produzindo um documentário sobre esse caso que eu tô contando pra vocês, isso foi em 2017, eles estavam tentando conversar com vizinhos, né, pra produção do documentário, e eles tiveram muitas dificuldades em conseguir conversar com esses vizinhos, porque eles ainda tinham medo da Sharon. Então, voltando à linha do tempo do caso, por volta de 1992, a Sharon tinha 12 anos de idade e ela e sua mãe eram extremamente temidas pela vizinhança. Até que no dia 7 de junho do mesmo ano, o corpo de uma adolescente de 18 anos foi encontrado na rua Farnborough, no condado de Hampshire. A jovem estava quase sem roupa e o corpo dela estava coberto por ferimentos de faca. O corpo foi levado para autópsia e ela foi identificada como Katie Radcliffe, filha de Ellen e Joseph Radcliffe. Na época, Katie era aprendiz de cabeleireira, conhecida por seus cabelos encaracolados e por ser uma pessoa de sorriso fácil. O legista determinou que ela levou 27 golpes de faca, estipulando que a arma poderia ter cerca de 15 centímetros. Os golpes foram deferidos com muita violência e alguns deles chegaram a atravessar o seu corpo. A sua genitália era a parte que estava em pior estado. Apesar disso, não haviam evidências de que ela tivesse sofrido abuso. Rapidamente, a polícia local iniciou uma investigação para estabelecer uma linha do tempo dos acontecimentos. Conversando com amigos da vítima, eles descobriram que na noite anterior, no dia 6, a Katie estava com amigos em uma boate a quase 8 quilômetros de distância de onde seu corpo foi encontrado. Essa boate, chamada Ragamuffins, era popular entre os jovens de Farnborough. Testemunhas afirmaram que ela foi vista pela última vez saindo da boate e entrando em um carro, mas ela nunca chegaria em casa. Devido aos resultados da autópsia e pela forma como a Katie foi encontrada, a polícia concluiu que ela sofreu um ataque rápido, selvagem e bastante violento. A causa oficial da morte foi determinada como esfaqueamento. Para as autoridades policiais, o assassinato da Katie foi tão brutal que poderia ser comparado aos assassinatos cometidos pelo Jack o Estripador, que agiu no século XIX com um grande ódio em relação às mulheres e era conhecido pela violência que empregava em suas vítimas. Na noite do crime, alguns jovens escutaram gritos, mas não checaram porque acharam que seriam apenas jovens brincando. Para a polícia, a teoria mais lógica a ser seguida era de que Katie foi morta por um homem. As evidências que eles tinham levaram a essa conclusão, que foi tirada principalmente pela situação em que a genitália da vítima foi deixada, já que crimes cometidos por homens eram conhecidos por terem algum tipo de relação com a genitália feminina, que é considerado uma grande representação da mulher. Além disso, eles achavam que para subjugar uma mulher de 18 anos, era necessária a força de um homem provavelmente mais velho do que ela, entre 20 a 30 anos. Como o corpo da Katie foi encontrado próximo a um cemitério, as notícias da época apelidaram o assassino de maníaco do cemitério. O caso se tornou o foco do Departamento de Polícia de Farnborough, que parou suas demais atividades para trabalhar apenas nessa investigação, buscando encontrar o culpado. Um dos investigadores convenceu seus superiores a chamar um perito em psicologia, especialista em análise do comportamento, para examinar as informações do caso e dessa forma traçar um perfil do agressor. O especialista analisou os dados disponíveis e chegou à seguinte conclusão em relação ao perfil do assassino. Seria um homem jovem com idade entre 17 e 25 anos, estaria vivendo em um raio de 5 km de onde o corpo foi encontrado, podendo viver sozinho ou ainda morar com a mãe, possivelmente estava desempregado e teria ficha na polícia por crimes mais leves como roubo, por exemplo. Essa era uma descrição muito ampla que se encaixaria em muitas pessoas. A polícia não soube muito bem como usar essa descrição ou optou por descartá-la.
Na época, em 1992, esse recurso, de perfil criminal não era muito utilizado, principalmente fora dos Estados Unidos. Era um conceito muito novo para os investigadores britânicos, então mesmo entendendo que a psicologia poderia ser uma aliada forte ali na investigação, era tudo muito novo, eles não sabiam muito bem como usar, então acabaram optando por utilizar técnicas mais tradicionais. Essas técnicas incluíam, por exemplo, conversar com pessoas que estavam na boate, perguntar se alguém tinha visto alguma coisa, se eles lembravam de alguma coisa, e sair também batendo de porta em porta nas redondezas de onde o corpo foi encontrado, perguntando se alguém tinha ouvido alguma coisa, visto alguma coisa que pudesse ajudar na investigação. Algumas testemunhas disseram que viram a Katie saindo da boate e indo para um shopping com 2 homens. Um deles era conhecido na região como o coreano do kickboxer. O outro homem seria um afro-caribenho que tinha um cabelo diferente, segundo um depoimento que deram para a polícia. Os investigadores ouviram que ela não estava muito bem no dia anterior à sua morte, porque ela tinha terminado um namoro recente e que ela estava na frente desse shopping com esses 2 homens e que depois um terceiro homem tinha se juntado a eles e que era um homem branco de estatura média. Mas não demorou muito para a polícia descobrir que essas pistas eram falsas e que elas não levaram a absolutamente nada. Como eles não estavam conseguindo andar com a investigação, foi oferecida uma recompensa de 10 mil libras para qualquer pessoa que ajudasse na investigação de fato. Mas, simplesmente, a investigação não andava, já estava no início de 1993, a polícia já tinha investigado muitas pistas, mais de 1.800 ligações de pistas que as pessoas ligavam para dar para a polícia, e mesmo assim o caso não andava. Um dos investigadores foi levado até a Itália para conversar com uma possível testemunha e nem assim, todas as pistas que chegavam para a polícia não levavam a nada efetivo na investigação. Na noite da morte da Katie, tinham 542 pessoas na boate e dessas a polícia já tinha conversado com 521. As outras 21 a polícia não tinha conseguido identificar e eles continuavam pedindo para que elas se apresentassem, para que eles pudessem conversar com essas pessoas. Além disso, eles estavam procurando por um homem específico chamado Steve, que tinha 25 anos e 1,77 de altura. Steve foi citado por um taxista que teria pegado ele naquela noite e disse que ele estava agindo de maneira muito estranha. Mas aparentemente se tratava de outra pista que não ia levar a lugar nenhum. A essa altura já faziam muitos meses, que o caso tinha acontecido. Então a polícia tinha ido atrás de todas as pistas que tinham chegado para eles, conversado com todo mundo que eles conseguiram. A essa altura as pessoas também já tinham começado a meio que esquecer, porque o tempo já estava passando, então as memórias já não estavam assim mais tão fortes, desde o dia que o crime aconteceu. Então eles estavam num beco sem saída. Alguns anos tinham se passado e o caso continuava aberto, e hoje a gente sabe que eles não conseguiram solucionar o crime antes, porque eles tinham certeza que o crime só poderia ter sido cometido por um homem, porque o crime tinha sido muito brutal, então eles não conseguiram imaginar que poderia ter sido cometido por uma mulher. Na época, eles não investigaram as mulheres, só os homens, mas para sorte deles, ela chegaria através deles com uma confissão. Quem cometeu o crime foi a Sharon, quando ela tinha apenas 12 anos de idade. 2 anos depois de cometer o crime, quando ela tinha 14 anos, ela sentiu novamente uma vontade incontrolável de cometer outro crime. Ela estava estudando na Collingwood College Comprehensive, em Camberley, Surrey, e atraiu uma menina de 13 anos chamada Anne Marie Clifford para o banheiro da escola, dizendo que precisava de ajuda para encontrar uma moeda. A Sharon estava com uma faca e enquanto Anne Marie procurava pela moeda, ela estava em êxtase, olhando para a jovem com um olhar e um sorriso predatório. Ela passava a faca de uma mão para outra enquanto aguardava o momento perfeito para atacar. Sharon acertou uma única facada no peito de Anne Marie. Outras 4 meninas entraram no banheiro naquele momento, dando oportunidade para Anne Marie fugir e pedir ajuda. Por sorte, a facada não foi fatal e ela conseguiu sobreviver. Sharon foi presa em flagrante e não teve escapatória. Como ela era menor de idade e o ataque não ocasionou em morte, ela foi condenada a 2 anos de prisão que foram cumpridos na HM Prison Bullwood Hall, uma instituição feminina para jovens agressoras que ficava em Hockley, Essex. Enquanto ela estava aguardando o julgamento, ela atacou 2 enfermeiras tentando estrangulá-las. 2 anos depois, ela começou a se gabar para outras internas sobre como havia assassinado Katie Radcliffe. As internas passaram a informação para a direção do presídio, que repassou a informação para a polícia, fazendo com que eles finalmente tivessem acesso à pessoa culpada pela morte da Katie. Além de falar sobre o crime com outras internas, a Sharon também começou a dar detalhes do que tinha feito a um agente da prisão, por quem ela tinha desenvolvido uma queda, e também falou sobre isso a um agente de condicional.
a polícia, a direção do centro de detenção e os médicos do local bolaram uma estratégia para conseguir uma confissão efetiva por parte da Sharon. Não demorou para que ela revelasse detalhes que só a polícia e o assassino poderiam saber. Detalhes que não foram divulgados à imprensa, como o bracelete desaparecido da Katie e alguns detalhes cruéis em relação aos ferimentos dela, os quais a polícia escolheu deixar de lado no momento da divulgação do caso justamente pela natureza brutal deles. Então, depois que ela confessou, a polícia começou a investigar detalhes sobre a vida e, indo até a casa da mãe da Sharon, eles encontraram seus diários que continham anotações sobre o crime. Em muitas páginas, ela escreveu as iniciais de sua vítima, KR, e revelou como sentiu prazer em matar um ser humano. De tempos em tempos, ela escrevia em seu diário o quanto queria reviver aqueles momentos, para obter prazer novamente enquanto fazia. Eu vou deixar alguns trechos para vocês na tela, para ler é só pausar o vídeo. O ataque a Anne Marie Clifford aconteceu quando a Sharon disse que não conseguia mais controlar sua vontade de matar. Isso é perceptível através dos escritos nos diários, onde ela falou o quanto estava desesperada e não conseguia mais esperar. Foi durante a investigação que a polícia descobriu que toda essa violência sádica já fazia parte da vida da Sharon muito antes dos crimes. Eles descobriram, por exemplo, que anos antes ela já teria decapitado o cachorro do vizinho com uma pá, e também teve até uma sugestão de um amigo de que ela já teria fritado hamsters vivos. Então, somando tudo que eles tinham encontrado, todas essas evidências, eles tinham certeza que eles realmente tinham encontrado a assassina da Katie. Durante o interrogatório, ela deu 3 versões diferentes sobre o que teria acontecido naquela noite, mas a única coisa que ela manteve, que ela deu a mesma versão, foi sobre como ela matou a Katie. Ela parecia muito focada em contar o fato de que a Katie implorou muito pela própria vida no momento do ataque, mas ela não queria contar, por exemplo, como ela conheceu a Katie, como ela chegou até a Katie. A polícia ainda tinha muitas dúvidas sobre como isso teria acontecido, como ela teria escolhido a vítima. Eles achavam ainda difícil acreditar que ela tinha feito tudo sozinha na época do crime, porque ela tinha só 12 anos, então eles ainda acreditavam que ela poderia ter tido um cúmplice. Ela deu 2 versões, e nessas versões ela estaria com outros 2 garotos no momento do ataque. Então ela deu o nome desses garotos, a polícia conversou com eles e eles tinham álibis bem fortes, então eles foram descartados. Além disso, não tinham sinais no corpo da Katie que corroborassem com a história que a Sharon contou, nessas versões, porque ela dizia que houve abuso nessas versões com esses outros 2 garotos. Então não haviam sinais que comprovassem isso. No dia 23 de maio de 1996, depois de 27 horas de interrogatório, a Sharon foi acusada de assassinato. Ela não revelou vários detalhes sobre o caso, sobre tudo que teria levado até o momento da morte da Katie, mas a teoria é de que ela estaria naquele carro junto com os outros 2 homens e a Katie. Apesar de todas as tentativas da polícia, eles não conseguiram identificar qual seria o carro e nem quem seriam esses 2 homens que estariam com elas antes. O detetive sargento Paul Clements, que interrogou a Sharon, relembrou o interrogatório dizendo, entre aspas, era quase como se ela estivesse em outro mundo. O que fica na minha mente ao falar com ela é a frieza. A maioria das pessoas que você entrevista demonstra algum sentimento sobre o porquê de terem feito o que fizeram, mas com ela havia uma completa ausência de emoção e razão. Algumas semanas depois de ser acusada, no dia 7 de junho de 1996, ela escreveu em seu diário, respeito a Katie Radcliffe, 4 anos hoje. Em agosto do mesmo ano, ela tentou voltar atrás e afirmou que não tinha matado a Katie. Isso veio como parte da estratégia de defesa da Sharon, já que as provas que a polícia tinha contra ela não eram completamente irrefutáveis, e para os seus advogados, sua confissão era a fala de uma adolescente problemática que cresceu em um ambiente completamente tóxico, proporcionado por uma mãe maluca. Os advogados queriam argumentar que a confissão dela não passava de uma forma de chamar a atenção, mesmo que fosse com algo negativo, porque a única coisa que ela conhecia desde que nasceu era a morte e a violência. O argumento em relação aos diários era de que ela pode ter ouvido pessoas falando sobre o caso, e até mesmo lido em jornais, fazendo com que ela fantasiasse sobre tudo o que escutou. Voltando atrás em sua confissão, a Sharon obrigou a promotoria a provar sem sombra de dúvida que ela era a assassina da Katie. Seu julgamento começou no final de fevereiro de 1997 e durou 4 semanas. No primeiro dia de julgamento, o promotor Stuart Jones disse o seguinte: o mal é uma verdade terrível que essa jovem menina de apenas 12 anos e meio de idade na época de fato assassinou a Katie Radcliffe. Assombrada desde então, exultou a respeito, até mesmo indo tão longe ao ponto de mencionar prazer obtido.
Seu coração, pulmões, fígado e estômago foram penetrados vez após vez. Foi um ataque enlouquecido. Ainda segundo Stuart Jones, haviam sinais no corpo de que ele teria sido arrastado por alguns metros e não haviam sinais de abuso cometido por um homem. Durante o julgamento, uma das testemunhas foi a Anne Marie Clifford, que pôde contar aos jurados sobre como foi atacada por Sharon 2 anos antes e descreveu o olhar sádico e o sorriso que ela tinha em seu rosto enquanto a atacava. A promotoria não tinha evidências tão fortes assim, mas a Sharon tinha o conhecimento sobre detalhes que apenas o assassino saberia. O júri se chocou ao ver os diários apresentados pela promotoria como evidência. Alguns dos jurados, ao lerem os diários, afastaram suas cabeças para trás, chocados e com repulsa do que estavam lendo. Eram 13 jurados ao total, sendo 7 homens e 5 mulheres, e eles foram unânimes em decidir que Sharon era culpada. Ela foi condenada a 14 anos de prisão em um hospital psiquiátrico, com uma recomendação para o juiz de que ela nunca mais pudesse andar livre pelas ruas. Os detalhes sobre ela só se tornaram públicos durante o seu julgamento, porque ela era menor de idade tanto na época dos fatos quanto na época em que foi julgada. Em sua fala final, o juiz Scott Baker disse que ela era uma jovem extremamente perigosa. Ele anulou uma ordem que proibia a identificação que estava em vigor durante o julgamento. Nos anos seguintes à sua condenação, a Sharon foi diagnosticada com diversos tipos de transtornos, que incluíam a psicopatia e a esquizoafetividade. O transtorno esquizoafetivo se caracteriza pela combinação de esquizofrenia com transtorno de humor, juntando os sintomas clássicos dos dois. No caso da esquizofrenia, os sintomas seriam delírios, paranoia e alucinações, e no caso do transtorno de humor, a depressão ou a depressão acrescida da mania, como se vê no transtorno bipolar. Poucos anos depois de ser condenada, em 2001, a Sharon ficou noiva de Robbie Lane, um assassino que espancou a mãe até a morte e arrancou os olhos dela. Então, assim como a Sharon, ele cometeu um crime brutal. Os dois se conheceram numa instituição psiquiátrica, e aí, quando eles ficaram noivos, a notícia se espalhou na mídia, e aí eles decidiram romper com o noivado. A Sharon cumpriu a sua sentença completa, que terminou em 2011, mas ela não foi considerada apta para voltar a conviver em sociedade. Por conta disso, ela foi enviada para uma prisão feminina que fica bem próxima, na verdade, do local onde o crime aconteceu. Os seus advogados queriam apelar da sua condenação e também queriam diminuir a sua pena, mas eles não conseguiram fazer isso porque ela agrediu funcionários e residentes e ela admitiu que ela queria matar uma de suas colegas. Em algumas ocasiões, ela acreditava que era um lagarto e ela tentou se cortar para ver se ela ainda era humana. Então, como eu disse, o juiz se recusou a diminuir a pena dela, e aí, nesse dia, a família da vítima da Katie estava presente. Então, a irmã dela e os seus pais estavam lá e eles expressaram que eles ainda sofriam muito, pela perda e que tudo isso ainda causava muito estresse para eles e que eles acreditavam que se ela fosse solta, ela poderia cometer outros crimes e que eles acreditavam que tinha sido tudo premeditado, sim. Então, ela continua na prisão até hoje em uma cela solitária. Então, eles evitam que ela tenha contato com as demais detentas. A Francesca Rapek é neurocientista inglesa e que conversou com a produção de um documentário para o canal de TV Crime Investigation, disse que o diagnóstico da Sharon é muito complicado porque, junto com o transtorno de personalidade antissocial, um lote inteiro de descrições que a faz uma jovem mulher muito problemática, vinda de uma criação difícil, então é difícil desembaraçar o que do que. O caso da Sharon levantou questões sobre a natureza dos assassinos, se eles nascem dessa forma ou se podem ser moldados a partir do ambiente em que cresceram. No caso da Sharon, ela cresceu em um ambiente completamente disfuncional, e isso é discutido como uma possível causa dos seus comportamentos e sua sede por sangue. O psicólogo criminal Gordon Tressler disse que esse é um caso difícil de entender, pode-se encontrar precedentes de crianças matando outras crianças, mas nesse caso foi uma criança matando alguém que era quase um adulto. Essa é uma pessoa extremamente perigosa, porque ela está claramente preparada para matar sem um motivo adequado. Isso torna sua conduta muito imprevisível e muito perigosa. Ela é um grande perigo para o público. Em 2022, a Sharon tentou novamente ser liberada da prisão, mas em 2023 ela teve sua liberdade condicional negada pela 4ª vez. Foi determinado que ela ainda apresentava os mesmos fatores de risco do que quando cometeu o crime. Atualmente, em 2024, ela tem entre 44 e 45 anos e permanece presa. Eu encontrei esse caso em um livro que eu tenho aqui em casa e eu fiquei com ele na minha cabeça e decidi trazer aqui pra vocês, porque é muito doido justamente pra trazer essa discussão do será que os assassinos nascem assim? Ou será que o ambiente em que eles são colocados
fazem com que eles se tornem dessa maneira. Então eu queria muito saber a opinião de vocês, então me contem aqui nos comentários. Não esquece do like, me ajuda muito na divulgação do vídeo. Playlist completa com todos os casos que eu já contei pra vocês vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá que tem conteúdo extra. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.